paz do Senhor, turminha! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, nós estamos aqui para fazermos a nossa terceira aula do trimestre, certo, tia Tati? Certo. Antes de tudo, vamos fazer nossa oração, tia? Vamos lá. Vamos lá. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Por mais um dia. Por mais um dia. De estar na sua presença. De estar na sua presença. E aprender. E aprender. Mais da tua palavra. Mais da tua palavra. Nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria. E entendimento. E entendimento. É o que eu te peço e te agradeço. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, a nossa leitura bíblica se encontra em Gênesis, do capítulo 4, que vai do 1 até o versículo 16. E a nossa memória em ação se encontra em Tiago 4:17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá bom? Vamos lá. Hoje a nossa aula vai falar sobre Caim e Abel. E quem são esses, tia Roberta? Bom, Caim e Abel, eles eram filhos de Adão e Eva. Que lembra que nas outras aulas a gente falou sobre a criação do mundo, como Deus fez, o que ele fez em cada dia, que em 6 dias ele criou tudo e no 7º dia descansou. E aí na aula passada falamos sobre a criação de Adão, de Eva, dos animais, de como Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, o que eles fizeram para isso acontecer. Então hoje vai ser a continuação. O que aconteceu depois de tudo aquilo? Você sabe, tia Tati? Depois de tudo aquilo? Não, tia Roberto, o que aconteceu? Então vamos lá. Então depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram que começar a vida deles do lado de fora, certo? E aí Eva, ela teve o seu primeiro filho. Qual que é o nome dele? Caim. Caim, muito bem. E depois disso, ela teve o segundo filho, que foi Abel. E o que aconteceu? Antigamente, as pessoas não estudavam geografia, matemática, história, português, essas coisas que nós estudamos na escola hoje. E o que eles aprendiam? Eles aprendiam a plantar, a colher, a cuidar da natureza, a cuidar dos bichos, coisas que eles faziam antigamente, que era uma vida diferente da nossa. Então, Abel, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. E Caim, o que Caim fazia? Ele era como se fosse um agricultor, ele cuidava das plantas, ele plantava e colhia os legumes, as frutas, tudo que se era de comer vinha da terra, que vinha do solo. E o que acontece? Eles também adoravam a Deus, como nós adoramos hoje. Os nossos pais, na igreja não aprendemos que devemos adorar a Deus, orar, ofertar. Sim. E Adão e Eva também ensinavam isso aos filhos deles. Então eles adoravam a Deus, oravam e ofertavam também. Hoje, como nós ofertamos na igreja, tia Tati? Com dinheiro, com alimentos. E antigamente tinha dinheiro? Não, então a oferta era diferente. Como Abel, ele tratava das ovelhas, então ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, uma oferta. E como será que foi essa oferta que ele deu ao Senhor? Ele pegou uma ovelha novinha que tinha acabado de nascer, e aí ele ofereceu ao Senhor. Então, o que fazia? Matava o bichinho, tirava as partes de dentro dele, as partes importantes, e oferecia ao Senhor como oferta. E Caim, como trabalhava no plantio, com as frutas, com legumes, então ele pegou lá o que a terra dava, legumes, frutas, essas coisas, e deu a sua oferta ao Senhor também. Eram 2 ofertas diferentes, de pessoas diferentes. Mas nós aprendemos que, quando nós ofertamos, a nossa oferta ela tem que ser sincera. Então temos que estar com o coração limpo, com o coração voltado para o Senhor para podermos ofertar. Se estivermos com raiva ou se fizermos por obrigação a oferta, ela não é válida, ela não conta, o Senhor não recebe. Então nós temos que fazer de coração, de verdade. Será que Caim e Abel eles ofertaram com coração de verdade, tia Tati? Olha, tia, eu acho que Abel ofertou. Agora, será que Caim ofertou também? Então, o que aconteceu? Quando eles ofereceram ao Senhor o sacrifício, a oferta,
Deus aceitou a oferta de Abel, porém a de Caim, ele não aceitou. Por que será? Por quê? Sabe que um era fruta e o outro era carne, tio? Não, porque você podia ofertar de acordo com o que você fazia. Então, se Caim, ele plantava e colhia, ele podia levar essa oferta ao Senhor. Sim. Se Abel cuidava das ovelhas, ele podia levar as ovelhas como oferta ao Senhor. Então, não tem assim uma oferta, porque foi um animal e porque foi porque foi um animal Deus aceitou e porque foram frutas, legumes Deus não aceitou. Não foi essa a questão. Mas a questão foi o interior. Será que Caim ofertou de bom grado? Será que ele ofertou com prazer? Ou ele só fez por obrigação? Para Deus não ter aceitado, né, tia? Sim. Então, o que aconteceu? Caim, ele ficou irritado, ele ficou bravo porque Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. E aí, quando Deus viu que ele estava nervoso, que o rosto dele mudou a expressão, que tinha uma expressão de raiva, Deus perguntou para ele: por que você está assim? Por que está nervoso? O que aconteceu? E aí ele tentou explicar, porque Deus não aceitou a oferta que ele tinha dado. E aí ele não gostou, ele ficou com raiva, certo? Certo. Então Deus falou assim para ele ter cuidado, porque o pecado estava rondando, querendo contaminá-lo, querendo fazer com que ele pecasse. Então ele tinha que tomar cuidado com as atitudes dele, com o que ele estava fazendo. Será que nós estamos andando de forma que Deus se agrade? Eu não sei, tia Roberta. Então, porque nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. É da vontade de Deus que pecamos? Não, então a gente tem que fazer o possível para não pecar. Será que vamos viver todos os dias sem pecado? Não, porque a gente não consegue viver sem pecar. Às vezes pecamos sem perceber. Mas e quando o pecado vem, a gente sabendo que está fazendo o pecado? Tá certo? Não, então a gente tem que ter cuidado. Então Deus falou aquilo para Caim. Será que Caim prestou atenção? Eu acho que não. Também acho que não. Então, depois de tudo que aconteceu, Caim estava nervoso. Lembram? Aí o que ele fez? Ele chamou Abel para dar um passeio no campo. E o que será que ele queria com Abel no passeio? Talvez ele queria conversar com Abel. Será que ele só queria conversar? Não sei. Então o que ele queria, tia? E aí aconteceu uma coisa muito triste, uma coisa muito desagradável. Quando eles estavam lá no campo, Caim, enfurecido, ele fez uma coisa muito triste, uma coisa muito errada que ninguém deve fazer. Ele matou a Abel. Por que ele fez isso? Mas daí é um pecado, não é? Sim, é um pecado. Porque talvez ele tenha sentido inveja, que Deus se agradou da oferta de Abel e a dele não. Então ele estava com raiva do irmão dele. Por isso ele cometeu esse crime, esse pecado muito grave. Ele matou o seu próprio irmão. Então, olha aí o pecado tendo continuidade na vida das pessoas. Ele cresce, ele entra dentro da gente, né, tia? Sem a gente perceber, né? Sim, então se você deixar o pecado, ele toma conta, ele suja todo o nosso coração, ele deixa a gente como se fosse uma pessoa suja, que precisa de uma limpeza. Sabe quando a gente se suja de barro, que faz toda aquela lambança de barro, assim, fica todo sujo? O que a gente precisa? Tomar um banho. Tomar um banho, trocar de roupa, colocar uma roupa limpa. E assim acontece com o pecado. Se a gente deixar, ele suja o nosso corpo, ele suja a nossa alma. E nós precisamos de uma limpeza. E quem pode dar essa limpeza? Só Deus. Só Deus, porque é uma limpeza que a gente precisa lá dentro. A gente cuida para o nosso corpinho ficar limpo aqui fora, pelo lado de fora, certo? Certo. Mas só Deus que pode limpar o nosso corpo por dentro, deixar ele limpo, sem pecado. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender do pecado e não deixar que o pecado entre dentro do nosso coração. Entendeu? Entendi. E aí, depois de tudo que Caim fez, Deus viu o que ele fez, porque Deus não vê tudo? Sim. Aí Deus perguntou para ele: Caim, onde está Abel? E o que ele respondeu?
respondeu, você sabe, Jadade? Que ele matou? Não, ele respondeu para Deus que não sabia onde estava Abel, porque ele não cuidava de Abel, porque Abel já era grande, ele não precisava ficar cuidando de Abel. Tia, mas então, ele já tinha feito um pecado e aí fez outro pecado mentindo. Outro pecado mentindo. Mas Deus não sabe de tudo? Sabe. Sabe, então Deus falou para ele que sabia o que ele tinha feito. Sabia que ele tinha matado o próprio irmão dele e que agora a vida do irmão dele, a morte, tinha caído sobre ele, porque ele era o responsável daquilo. E será que ele ficou sem punição? Não, tia, acho que ele teve punição. Sim, então o que aconteceu? Como ele cometeu um pecado, ele fez uma coisa muito grave, Deus falou assim para ele que a partir daquele momento ele não podia mais viver ali junto com a família que ele tinha. Não podia viver naquela cidade que eles moravam. Que por isso ele teria que ir para outro lugar. Mas ele não poderia viver nesse lugar também por muito tempo. E a vida dele teria que ser mudando de um lugar para o outro. Ele nunca poderia fazer a vida dele em um lugar só. Então ele teria que ficar vivendo em vários lugares até morrer, até o seu último dia. Nossa, tia, que triste, né? Ele ficou Sim. sozinho. Aí ele teve que ir embora, sem o pai, sem a mãe. Imagine, porque a mãe e o pai como ficaram também. Que triste, né? Sim, foi uma coisa muito triste que aconteceu. Foi o primeiro homicídio que aconteceu na história da Bíblia. O que é o homicídio? É quando uma pessoa, ela tira a vida de outra pessoa. Até então, isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. E foi com o irmão matando o outro por raiva, por inveja. E a gente tem que lembrar que só Deus pode dar a vida e somente Ele pode tirá-la, né, tia? Sim, então olha quantos aprendizados nós tivemos nessa lição. Que para ofertar para o Senhor, nós devemos fazer de coração, fazer de verdade. Não fazer por obrigação, ou se você estiver com raiva, não pode ofertar, porque Deus não aceita. O certo é você fazer de coração, de verdade, tá em comunhão com Deus para dar a sua oferta. Temos também a lição do pecado, que não devemos pecar, não devemos matar outra pessoa, falar mentiras, enganar, ficar com raiva, com inveja, porque não precisamos ter inveja de outras pessoas porque elas têm isso ou aquilo. Porque nós podemos conquistar as nossas coisas, podemos ter os nossos sonhos e ir atrás deles. Sim. E devemos prestar atenção nas coisas que a gente faz, porque Deus nos dá liberdade de vivermos de acordo com a palavra dele. Ele nos ensina que não devemos pecar, não devemos fazer as coisas erradas também. Verdade. Que feio, né, tio, o que Caim fez, né? Sim, e bem triste, né? Muito triste. Deus tinha feito tão bonito o mundo, fez tudo tão bonito e ele foi lá e fez essas coisas, né? Sim. Já primeiro começou com Adão e Eva, agora depois Caim e Abel, que matou o próprio irmão. Nossa, muito triste isso, né? É muito triste. Então nós devemos ler a Bíblia para aprendermos mais sobre o que ela nos ensina. E olha só, que no comecinho dela, olha tanto de aprendizado que nós já temos. E olha que foi bem pouquinhas aulas, né, tia? Nós ainda estamos no capítulo 4 de Gênesis. Bom, então essa acabou por aí, tia, a aula? Sim, essa acabou por aqui. Então, gente, para nós finalizarmos, e antes de finalizarmos também, a gente vai falar sobre o nosso desafio. Bom, estamos percebendo que algumas crianças não estão fazendo o desafio, né? Então, eu espero que vocês fiquem um pouquinho mais interessados. Não é somente para falar assim, eu fiz um desafio, é para mim ganhar um prêmio. Não, é para o seu aprendizado, é para você crescer mais na palavra de Deus, tá? Para vocês saber mais, entender mais a lição, tá bom? E o nosso desafio de hoje, a gente quer que vocês cantem um hino, qualquer hino, que fale sobre pecado ou de coração sujo, né, Sim. tia? Então pode ser o hino que fale que o coração tá sujo, o hino que fale que o coração foi limpo. Isso, tá? Algum hino que fale sobre essas coisas, tá bom? E lembrando que sim, vocês podem pedir ajuda pro papai, pra mamãe, pro irmão, pra irmã,
para quem vocês quiserem para cantar com vocês. Não precisam cantar sozinhos, tá bom? A gente só espera que vocês participem bastante, tá bom? E que aprendam tanto quanto a gente está aprendendo também nessas lições. Isso mesmo. Tá bom? Agora, pra gente finalizar tudo, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, Tia Alberta? Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada muito obrigada por mais uma aula. por mais uma aula. Que o Senhor esteja conosco Que o Senhor esteja conosco e nos conceda uma oportunidade e nos conceda uma oportunidade de novos aprendizados. de novos aprendizados. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, galerinha. Deus abençoe.